Olá, durante o programa de hoje vamos conhecer uma modalidade de ensino onde a relação aluno-professor não está atrelada à interação física. Educação à distância, aprendizagem virtual. Este é o tema de hoje do Enfoque. Boa noite. Para debater o tema do programa de hoje, convidamos para estar aqui conosco a professora doutora Ana Amélia de Campos Pinto, coordenadora institucional de educação à distância da UFAL. Nada de carteira escolar, giz e quadro negro. Meses sem ver o professor. Coisa de aluno preguiçoso? Só mesmo no século XXI para se inverter essa lógica de ensino sem sala de aula. Neste início de programa, vamos conhecer a metodologia utilizada no ensino pós-moderno, auxiliado pela tecnologia na chamada educação à distância, a aprendizagem virtual. Podemos falar, assim, coisa da modernidade, professora? Muito boa noite. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Acho que não é de modernidade, né? A educação à distância é uma coisa que existe há muito tempo, né? Então, é que há esse enfoque hoje por causa da internet, né? Que teve esse grande boom, né? Que as pessoas falam tanto da não sala de aula, mas a gente tem salas de aulas, tem os encontros presenciais, não ficam tantos meses sem ver o professor, né? Porque você tem hoje os modelos híbridos, que a gente chama, que é parte presencial, parte à distância. A UFAL mesmo tem experiências nesse sentido. Quando começou e como começou? Aqui em Alagoas? Não, a história mesmo. A história vem lá desde o tempo de Paulo, da carta de Paulo aos... lá, quando você... Né, o que vem a formação, são a comunicação pelo vasto caminho, quando mandou as cartas para o rei de Portugal. Quer dizer, a forma de como você está se comunicando, de você estar fazendo transposições por diferentes meios, é que faz a questão da educação. Lógico que tem uma tradição a partir do século XIX, né, com a influência da educação por correspondência. Então, você tinha países como a Inglaterra, a França, que faziam as suas formações por isso. E depois o Brasil já teve a experiência de fazer corte e costura, né? Sim, o famoso Instituto Universal Brasileiro. Isso. Formou muita gente da área da comunicação mesmo, né, através das apostilas, que eram cursos modulares. Só que a questão da graduação é que é mais recente, né, que a gente tem a formação de graduados à distância, que cria algumas vezes assim, uma certa aversão, achando que é uma educação de segunda linha, que as pessoas não vão ser formadas da mesma forma, enfim, é bastante complexa a discussão. A tecnologia ajudou muito, então. Sim, por isso que eu falei, a partir do advento da internet, a gente tem o que a gente chama de educação online. E essa educação permite, então, você ter as interações todas registradas nos ambientes virtuais de aprendizagem. Quase presencial, não é? Você pode fazer uma conferência e falar com diversos países ao mesmo tempo. A webconferência te permite, você estar aqui, o outro está em São Paulo, a outra pessoa está em Recife, você conseguir fazer esse tipo de trabalho, né? Porque você teve um tempo muito das teleconferências, então era no efeito broadcasting, então você passava um emissor para vários receptores. Agora, com a questão da internet, você tem um a um, que a gente chama, que é o que permite fazer uma interação ainda mais profícua para o processo de ensino-aprendizagem. A UFAL já tem isso implantado? Já trabalha dessa maneira? Sim, a gente já trabalha com... Assim, nós não temos ainda as webconferências, porque nós temos um problema de banda de rede, né, no estado de Alagoas. A gente tem lutado bastante para a conectividade do estado. A RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, tem aumentado a nossa velocidade aqui, mas ainda ela não tem a capacidade. Mas a gente já passa a questão de filmes, pela própria plataforma, né? Vai depender de como está a ponta. Como a gente está em todo o interior, tem alguns locais que a coisa ainda é meio slow motion, assim, mas já está melhorando consideravelmente. Eu estou aqui em Alagoas há 5 anos e eu vi um crescimento nessa área bastante significativo. E como funciona hoje? Bom, hoje você tem as aulas, a depender do curso, né? Então, nós temos cursos de graduação, cursos de especialização, e cada curso tem o seu público específico, etc. Mas eu vou pegar um exemplo do curso de pedagogia, que é o mais falado, procurado. Você tem as aulas que são colocadas no ambiente Moodle, que é uma plataforma, que é um ambiente livre, um software livre, só que é desenvolvido pela universidade, então tem programadores que fazem os ajustes. Lá se coloca todo o material que o aluno vai ter acesso, e ele, onde ele estiver, ele baixa lá o seu material, ele faz as suas atividades, ele tem interações nos fóruns, com os seus tutores, porque tem que entender que o sistema de educação à distância
diferentemente do presencial, que você tem uma relação professor-aluno, nesse sistema você tem o tutor presencial, que fica no polo presencial, você tem o tutor à distância, que normalmente são alunos de pós-graduação que dão esse apoio ao estudante, e tem o professor da disciplina. A relação tutor-aluno é de 1 para 25. Então, para cada tutor à distância, você tem 25 alunos. Então, aí, nessa relação, vai tendo as interações. Eu te pergunto, se no presencial você tem essa possibilidade de interagir tão diretamente como você tem na distância. Não acontece muitas vezes. Acho que aumenta a responsabilidade do aluno, porque é ele que vai cuidar. Né? Sim, mas também tem uma questão... E aumenta a rede de atenção a ele. Sim, só que, então, para formar essa rede que é o complexo, uma das coisas mais difíceis para nós hoje é a manutenção da capacitação desses tutores e desses professores para a produção desses materiais que vão ser disponibilizados nesse ambiente. Porque é diferente você fazer uma aula ao vivo e a cores e uma aula que tem que ser toda programada, bem planejada, porque, como eu sempre digo, na educação à distância, o que dá certo na presencial vai dar muito certo. O que dá errado na presencial vai dar infinitamente mais errado. Nós não podemos, na educação à distância, ter nenhum tipo de improviso. Por isso que a área da comunicação, para nós, é tão importante. A gente trabalha num tripé: educadores, pessoal da área de TI, de tecnologia de informação, e as pessoas da área de comunicação. Não dá para a rede cair, né? Não dá para a rede cair. Não, se cair, a gente fica sem condições de trabalhar. Mas aí você tem outros meios. Você tem os meios que a gente chama dos offline. Normalmente você entrega também o CD-ROM com material para o aluno. Você tem que pensar outros meios. Tem o material impresso que ele deve receber. E aí cada curso vai montando seu kit em função do seu público. O aluno também tem a exigência É o que eu estava te para falando. O controle dele. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava te dando o exemplo do curso de pedagogia. Né? O perfil dos nossos alunos de pedagogia são um pouco diferentes dos nossos alunos de bacharelado em sistema de informação. Porque esse pessoal normalmente já é usuário de rede, já tem acesso com um computador muito facilmente. Os nossos alunos licenciados em pedagogia, muitos têm, mas outros não. Foi a partir do curso à distância que eles tiveram o primeiro contato com o computador. Então, essa formação não só trouxe uma formação na área do conhecimento, que é a pedagogia, como também fez um processo de inclusão digital dessas pessoas. Muitas delas já professoras da rede da educação básica aqui do Estado, e que não tinham acesso a isso. E a partir dessa formação começaram a usar a internet, usar e-mail, se comunicar, enfim. Na marra, né? Não sei se é na marra, mas você tem que começar a ter o conhecimento, senão você não vai ter acesso às suas atividades. Ainda há pouco eu conversava com o Jimmy, que ele dizia assim, né, não tem mais sala de aula. Eu falei, não, existe a sala de aula. Só que ela é um espaço virtual que está lá dentro do computador, que todas as interações ficam registradas. Então, se você quiser voltar, certamente no seu tempo de faculdade, você devia ter alguma aula que você adorou. Só que essa aula ficou na sua memória. Num sistema de educação à distância, está lá, sua aula está toda gravada, você pode voltar, você pode ver as interações como aconteceram. Então, acho que isso tem... Se tiver dúvida, num posicionamento, volta isso, também. Exatamente. Só que isso exige um perfil de aluno muito diferente do que a nossa geração foi criada. A gente foi muito paternalizado no sistema educacional. E esse modelo exige alguém mais autônomo, que faça o seu percurso de estudo, que saiba que horas vai estudar e que horas não. Não tem ninguém para dizer, agora vamos lá, vamos ter aula. Você tem as atividades que você tem que responder com um cronograma bastante definido, tá certo? Mas é você que vai dizer se você vai fazer, sei lá, 2/3 daquelas atividades em um dia e o outro 1/3 no outro dia, entendeu? Não tem aquela cobrança. Então, se você for deixando a coisa acontecer, corre o risco de você não concluir. Eu conheci alunos que, até nas aulas presenciais, ele respondia a chamada... E tchau. Tchau. E depois ele se dava bem na avaliação, porque ele estudava em casa. Sim, são o que a gente chama dos autodidatas. Né? Você tem pessoas que são autodidatas, que ela pode estar no modelo presencial à distância, ela vai sempre fazer o percurso dela. Mas na modalidade à distância, é essencial que a pessoa tenha desenvolvido uma autonomia bastante significativa. E o sistema educacional muitas vezes não promove isso. O aluno vem de um perfil de educação básica, em onde tem a tia que diz o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E aí, quando vai para o ensino superior e se depara com isso, fica como assim?
Como eu vou determinar essas coisas? Então, aí tem um processo de adaptação e muitas vezes de reorganização do seu processo de aprendizagem. Porque, no fundo, você só aprende o que você está a fim de aprender. Daí o grande lance, talvez, aí para esses alunos que gostam de ter o autocontrole, é que ele pode fazer o curso dentro do tempo dele. Sim. Da maneira com que ele se organize e queira, né? E estabeleça essa relação de compromisso. Por isso que eu estou te falando, a pessoa precisa ser muito centrada, porque se ela não tiver isso, uma hora lá, hoje eu não vou fazer nada, amanhã depois eu dou uma olhadinha, não dá. Você tem que ter, o que eu brinco, né, uma cadência de estudo bem demarcada, e isso quem vai imprimir esse ritmo de jogo, se a gente puder chamar assim, é você, estudante, não é o seu professor que vai fazer isso. Volto a dizer, há um cronograma de atividades, há um cronograma de avaliações que você vai ter que estar lá. Por exemplo, a avaliação tem que ser presencial. Pela legislação brasileira, nós temos que fazer a avaliação presencial. Então, lá tem lá os dias de prova que o aluno tem que estar na universidade para fazer a sua avaliação. Mas durante esse período, até chegar esse momento, ele tem que fazer as suas atividades no ambiente virtual. Então... Nós vamos a um breve intervalo. Na volta, retornamos à discussão do enfoque desta semana, educação à distância, aprendizagem virtual. Até já.